Muito bem, dando continuidade ao nosso treinamento, nesse vídeo nós vamos falar então da parte do cadastro dos membros, tá bom? Então clicando aqui no botão cadastro, membros, né? Nós vamos ter acesso a esse formulário de cadastro, onde nós vamos estar inserindo então os dados pessoais do membro, os dados eclesiásticos, os dados familiares e a documentação. A gente pode carregar também uma foto a partir do computador aqui. Tá? Um ponto importante é que aqui nos dados familiares, dos familiares, né? E na documentação, eu não tenho nenhum controle, não tenho nenhum comando agora, porque eu não tenho nenhum registro aqui gravado, tá? Então só vou ter, isso aqui só vai estar liberado para eu inserir algum dado aqui a partir do momento que eu tiver um registro já gravado, certo? E quando eu sei que o registro está gravado? Quando, logicamente, os dados aqui estão preenchidos e que esse campo ID ele está preenchido, tá? Observe que ele é um campo bloqueado também, de forma alguma ele vai ser desbloqueado, em hipótese alguma. Isso aqui é para uso do sistema, o operador não interage com ele, tá certo? Então, quando os dados estiverem gravados, eu vou ter certeza quando tiver preenchido aqui, tá ok? Muito bem, então aqui do lado nós temos os botões de comando, tá? E aqui no botão pesquisar a gente vai ter acesso a esse formulário. A gente pode fazer pesquisas aqui, a gente vai informar o termo que a gente quer, ele vai pesquisar no banco de dados e vai trazer pra gente, né? Se eu colocar aqui o Souza, tá? E teclar Enter, ele vai trazer todos os registros que ele encontrar com o termo que eu coloquei aqui, Souza. Se eu colocar, por exemplo, 2022, ele vai trazer tudo que ele encontrar com 2022, certo? Se eu não colocar nada, aí ele não faz nenhuma pesquisa, tá? Mas aí ele carrega tudo que está aqui, tudo que está no banco de dados, perfeito? Muito bem, então, o botão imprimir, o botão gerar PDF, tá? E o crachá só vão funcionar se tiver algum registro selecionado. Se não tiver selecionado, ele vai me informar que o registro não tem nenhum registro selecionado e não vai executar nenhuma ação, tá? O botão fechar, ele fecha esse formulário e volta lá para o menu principal, perfeito? Então vamos começar, vamos colocar um nome curto aqui, né? Vamos lá, Paulo da Silva. Vamos colocar a data de nascimento, somente os números, porque a formatação ela já é automática, só aceita números aqui. O gênero, todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Temos aqui, ó, se você for tentar salvar, ele vai te dar a informação aqui, a mensagem, e te informando quais são os dados obrigatórios que ainda não foram preenchidos, certo? Vamos colocar aqui, ó, casado, data do casamento, vamos colocar 2002, naturalidade Brasília, endereço Rua de Exemplo 123 234, então complemento casa, se tiver o complemento não é obrigatório. O país, né, por padrão ele já vem aqui selecionado, tá? Mas você tem aqui as outras opções de países, tá ok? Aqui a cidade, ela só vai ser carregada quando eu selecionar um estado, e aí eu selecionando o estado, as cidades são carregadas de acordo com o estado que eu selecionei. Se eu selecionar Alagoas, por exemplo, virão todos os estados de Alagoas. Se eu selecionar aqui Rio de Janeiro novamente, virão todos os estados aqui do Rio de Janeiro, certo? Então vou colocar aqui Nilópolis, bairro Centro. CEP, vamos colocar também somente os números porque a formatação é automática. Telefone da mesma forma, você insere os números e quando você sai do controle, ele identifica a quantidade de números e já sabe qual é a formatação adequada que ele vai aplicar no que você informou ali, certo? Então aqui vamos colocar psilva@gmail.com, tá? Aqui situação ativo, perfeito. Os dados, tipo de membro, né? Vou colocar aqui como visitante, dizimista não. Qual é a igreja? Igreja Evangélica de Exemplo.
tá? O data do batismo, não, ele é visitante, não foi batizado. Aqui o tipo de admissão não tem, o pastor que batizou não, a data de admissão não, sociedade, função na igreja e ministério, não tem porque ele é apenas visitante, certo? Observações, se tiver você vai colocar, caso não tenha você não coloque, e aqui nós vamos carregar então uma foto para esse nosso cadastro. Eu tenho fotos aqui de exemplo e podemos colocar então esse nosso amigo aqui, ó. Perfeito. Feito isso, todos os dados obrigatórios estão preenchidos, eu vou clicar no botão salvar. Tem uma mensagem de aguardo, enquanto essa mensagem estiver exibida, a gente tem que aguardar que ele está trabalhando e no final a mensagem aqui de dados gravados com sucesso. A partir de agora, observe que os dados dos familiares e a documentação já estão aqui habilitados para mim, tá? Eu já tenho controle aqui desses controles, perfeito? Como ele é casado, vamos colocar aqui então um familiar para ele, ó. Maria da Silva, nascimento 02/2/1992, certo? 199992, tá bom, não tem problema. Aqui o parentesco é cônjuge e o ministério, ela não tem ministério, a gente vai colocar aqui casais, tá? E vamos salvar, dados gravados com sucesso, ok? Documentação, aqui você vai ter que informar o nome, né, da documentação, eu coloco aqui certificado, tá? Esse dado é obrigatório, o arquivo também é obrigatório, mas você não tem acesso a esse controle, você tem que buscar, ó. Quando você não tem nenhum arquivo selecionado, esse botãozinho aqui está indicando buscar, porque ele tem a ideia de que você quer buscar um arquivo para colocar aqui, tá? Então você selecionou o arquivo, aqui ele já coloca o número daquele arquivo, ele pega esse arquivo, faz uma cópia, coloca numa pasta protegida, tá? Gerada aqui pelo sistema, e aí você vai clicar em salvar, ó, aguarde, ó, dados gravados com sucesso, perfeito? Aqui está o registro que acabamos de salvar aqui, tá ok? Então, para selecionar, eu vou clicar 2 vezes sobre ele, e observe que quando eu seleciono um registro, os dados são carregados aqui, ó, e o ID do registro está aqui, e ele identifica então que existe um registro selecionado, então ele entende que você quer abrir esse registro, certo? Se eu limpar, ó, eu salvei, né, novamente, tá? Então vamos voltar aqui. Se eu limpar o registro, os controles, ele entende que ó, o controle está vazio, então ele quer buscar um outro registro, perdão, um outro documento. Então selecionamos, ele entende que eu quero abrir, vou clicar em abrir. Essa mensagem aqui é no meu computador, talvez para você não apareça, mas é apenas um aviso do sistema. Abrir, ele vai abrir aqui no navegador da internet, porque eu não tenho um leitor de PDF conectado, então eu tenho aqui um documento de exemplo que a gente colocou lá, ele abriu perfeitamente, ok? Então voltamos para cá, tá? A partir daqui a gente pode então imprimir os dados, tá? Desse membro, tá ok? A gente pode abrir aqui o pesquisar, e o Paulo da Silva é o 9º registro que a gente inseriu, tá ok? Quando eu clico para abrir esse formulário de localizar, o formulário anterior ele é limpo, tá? Se eu fechar aqui, ó, já limpou, não tem dado nenhum, né? Então eu clico aqui e aí eu posso selecionar esse registro aqui novamente, certo? E tudo que eu for inserido eu coloco aqui, ele é carregado aqui nos controles, tá? Então a gente pode fazer aqui as edições que a gente desejar, apenas para exemplificar, perfeito? A edição do registro. Fiz as modificações que eu pretendo fazer, e aí eu clico em salvar, e pronto, os dados foram atualizados com sucesso. Se eu limpar aqui, buscá-lo de novo, tudo que a gente colocou está aqui dentro, certo? Eu posso tirar novamente, ó, seleciono e vou apertando Delete ou Backspace, pronto, limpei tudo, e aí eu vou clicar em salvar, pronto, dados gravados com sucesso. Se eu pesquisar novamente e voltar aqui, tudo que a gente limpou não está mais aqui, ok? Então, por fim, para deletar, né, um registro, tá? Então aqui você vai deletar o registro, ele vai deletar o registro, né, o cadastro do membro,
vai deletar todos os familiares desse membro cadastrado e toda a documentação desse membro que foi cadastrado. Tá ok? Então basta clicar aqui em excluir, ele pergunta se a gente realmente quer fazer, eu confirmo a ação e pronto, os dados foram deletados com sucesso. Se eu vier em pesquisar, o nosso registro de número 9 não existe mais aqui. Tá ok? Então vamos selecionar um outro registro que já temos aqui. Tá? Eu tenho um outro aqui que tem mais membros. Vamos ver se é esse. É esse aqui, tá? Então, a gente vai agora ver a impressão. Como eu não tenho uma impressora conectada, não tenho como te mostrar isso, mas o imprimir, ele vai enviar os dados direto para a impressora e o PDF ele vai gerar um PDF com os dados da ficha cadastral, tá? E é o mesmo conteúdo, é a mesma estrutura, só muda que aqui você imprime e aqui você salva um arquivo. Então eu vou te mostrar o arquivo PDF, basta clicar aqui em PDF e aguardar o final da execução. Pronto, ele terminou de gerar o arquivo, ó, já está salvo numa pasta específica. A gente vai visualizar isso agora, abrindo aqui, ó, fichas, e aqui eu tenho a ficha que a gente acabou de criar com o nome do membro, tá? E aqui um número de ordem, data, dia e hora de que ele foi gerado, tá? Apenas para ter controle e não ter conflito dentro do sistema. Então aqui, ó, temos os dados, vai ter a logo da tua empresa, perdão, a logo da sua igreja, aqui é o nome da igreja, os dados pessoais do membro, tá? A foto, aqui tem os dados eclesiásticos do membro, tá? Aqui tem as observações e aqui embaixo vai ter os dados dos familiares, tá bom? Então, tantos quantos familiares ele tiver cadastrado, vai ser carregado aqui, tá ok? E aqui embaixo o rodapé com o endereço dos dados aí da igreja, tá bom? Muito bem, vamos fechar e vamos voltar aqui para o nosso cadastro e agora vamos imprimir a carteirinha, né, ou crachá, dependendo de como é chamado aí na sua igreja. Então basta clicar aqui em crachá, ele vai perguntar o que eu quero fazer, se eu quero imprimir ou se eu quero um PDF. Vamos de PDF novamente, vamos aguardar a execução, o fim da execução. Pronto, o arquivo foi criado com sucesso. Da mesma forma ele vem para uma pastinha aqui dentro. Nós temos aqui, ó, crachá. E aqui, ó, da mesma forma vem com o nome do membro e um númerozinho ali apenas de registro. Vamos aguardar o carregamento. Pronto, né? Você tem aqui a logo da sua igreja. Aqui você tem a foto do membro, né? Essa aqui é a frente. E aqui o verso da carteirinha, ou do crachá. E aqui você tem o nome do membro, né? O nome e o sobrenome, perdão, primeiro nome e o último nome, né? Ele faz uma montagem aqui, o primeiro nome e o último nome, e a função dele na igreja, ok? E aqui você tem o nome completo do membro, você tem o tipo de membro, tem a função dele na igreja, você tem a data de batismo dele e você tem a data de admissão dele. E aqui os dados da sua igreja, perfeito? É só imprimir, recortar, plastificar e entregar para o membro, ok? Perfeito. Então vamos retornar aqui para o nosso formulário, ok? Então, para sair do formulário, basta clicar aqui no botão fechar que a gente retorna então para o menu principal, ok? Ficamos por aqui com esse vídeo, te aguardo no próximo, um grande abraço.